Talvez não haja momento mais propício para contar esse causos da bola que eu vou contar hoje para vocês. Eu fui procurado em 1998 para assumir a Federação Pernambucana de Hóquei e Patinagem por Baduíno Belém, diretor do esporte, Badu. Só que Marcelo Villoc não concordava, era presidente do Português. O diretor do Português, Jorge Barbosa, também era diretor. Os dois meus amigos. Só que eu era muito amigo, e sou até hoje, né? De Oswaldo, de Leônidas, de Leonardo. E os meninos jogavam todos no esporte. Eis que Leônidas e Leonardo vão para o Português. Aí Marcelo Villoc queria que eu fosse presidente da federação, Badu nem tanto. E Toninho do Amigos do Minho, meio lá, meio cá. Eu falei, se os três um dia toparem que eu seja o presidente, me avisem que eu vou. 2001, eles toparam e me chamaram para ser presidente da Federação Pernambucana de Hóquei e Patinagem. Disse-lhes duas coisas. Primeiro, montaria as vice-presidências do esporte a meu bem-querer. E segundo, jamais se metessem na arbitragem do campeonato. Existia um árbitro que era fantástico, que é um grande cara, mas que não está apitando atualmente, mas foi um dos melhores do Brasil, Leandro Agra. O problema é que Leandro Agra é irmão de Leonardo e de Leônidas, que jogavam primeiro no esporte, depois do Português naquela época. Quando eles jogavam no esporte, os dirigentes do Português não queriam que o Leandro apitasse. Quando Leônidas e Leonardo foram para o Português, a direção do esporte não queria que Leandro apitasse. E eu falei que exigia autonomia para que fosse presidente da federação. Eles aceitaram, eu topei o desafio. Primeiro ponto, 3 vice-presidentes que a gente levou para a federação. 2 deles, 2 lendas do hóquei pernambucano, Tó e Tito. Eles diziam, você não vai conseguir levá-los. Não vai demovê-los da ideia de não estar nem perto de uma quadra, embora os meninos deles jogassem hóquei sobre patins. Fui conversar com os 2 e pedi, emprestem-me o nome de vocês. Se vocês não quiserem ir para a quadra, não vá. Não precisam ir, vocês 2, mas me emprestem o nome. Depois de muita conversa, umas 4 horas de reunião, eles toparam e viraram vice-presidentes da Federação Pernambucana de Hóquei e Patinagem e foram aos jogos. Participaram efetivamente da gestão. O terceiro foi Walter Agra, meu querido amigo Montanha. 3 vice-presidentes e eu lá no meio do tiroteio. Pois bem, tudo ia bem até a grande final do campeonato pernambucano. Tinha havido um problema antes com a arbitragem do Leandro na Ilha do Retiro. E aí, no dia da final entre Português e Sport, que seria realizada essa final no Clube Português, eu estava na TV Jornal quando toca o telefone. Era Badu, dirigente do esporte, dizendo o seguinte, Léo, me prometa que você não vai escalar Leandro Agra para apitar a partida entre Português e Sport essa noite. Eu falei, Badu, você lembra do que eu disse? Que seria presidente da Federação Pernambucana se vocês jamais me colocassem contra a parede pedindo alguma escalação ou veto a árbitro da federação. Você acaba de confirmar nessa sua observação de que Leandro Agra vai ser o árbitro. Eu estava na dúvida, mas agora essa sua colocação de possível veto para o Leandro me faz colocar Leandro como árbitro da partida. Badu desligou o telefone indignado, depois liga para mim outra vez e fala assim, conversei com o presidente Luciano Bivar e o esporte não irá à quadra. O jogo era às 5 horas, não, o jogo era às 8 horas da noite. Eu falei, vocês têm até às 5 para me dizer se vão ou não. Se vocês não forem para o jogo, me avisem com antecedência, porque eu declaro o Português campeão, a gente não precisa toda essa logística. Me avisem até às 5 da tarde se vocês irão ou não. O Badu voltou a ameaçar. O presidente Luciano Bivar está autorizando que eu não leve o time para a quadra. Eu disse, se você não levar, eu dou o título de campeão para o Português. E estamos conversados. Pois bem, 4h55 da tarde, Badu me liga. Léo, o esporte sob protesto vai à quadra, mas o que acontecer no ginásio do Clube Português será de sua responsabilidade. E quero lhe dizer mais, a torcida jovem do esporte vai estar presente no Clube Português. Tudo bem, Badu, não tem problema. Você está confirmando presença, o jogo vai ter garantias. Liguei para o batalhão de choque. Os comandantes do batalhão de choque eram muito meus amigos desde a época da reportagem que eu fazia, né? Nessa fase, eu estava me transferindo da TV Jornal para a TV Globo. No ano seguinte estaria na TV Globo, 2002. E quando entrei em contato com o batalhão de choque, recebi a seguinte informação. Não há mais tempo hábil, Léo, para fazer a solicitação. Mas eu tinha mandado um ofício antes.
esse ofício não chegou. E eu fiquei sem policiamento para o jogo. O jogo de altíssimo risco, pelo que ameaçavam os dirigentes com relação à segurança da partida. Liguei para 2, 3 amigos e eles me propuseram falar com a Rádio Patrulha. E eu fui atrás da Rádio Patrulha e consegui 3 guarnições da Rádio Patrulha. Por que o BP Choque não podia ceder os homens dele? Porque ia ter um jogo do Náutico, no qual inclusive eu iria trabalhar naquela partida pela Rádio Jornal. E aí, na Rádio Patrulha, consegui 3 viaturas, elas foram para a quadra do Clube Português. Nós isolamos o ginásio do Clube Português com cordas e mesas para que os torcedores não tivessem contato físico com os jogadores. 2 mesas e cordas separavam os torcedores de ter acesso para pegar pelo braço um jogador. E, estrategicamente, a Rádio Patrulha montou o posicionamento dos caras com uma metralhadora na mão, cada um deles, posicionados nos 4 cantos do ginásio do Clube Português. Daqui a pouco, eu ouço o barulho lá fora. Isso era por volta de 7h30 da noite. Eu tinha que posicionar, colocar o policiamento e ir para o estádio trabalhar. A Rádio Patrulha foi de extrema competência, posicionou os homens, daqui a pouco eu escuto o barulho. Era a torcida do Sport chegando pela Agamenon Magalhães, para entrar naquele portão que tem na Agamenon para o ginásio do Clube Português. Os caras vieram, mas dispostos a quebrar tudo se fosse o caso. Quando eles foram entrando no portão, que viram o posicionamento dos homens da Rádio Patrulha com a metralhadora na mão, acabou a bateria, acabou a pilha. Foram posicionados na arquibancada de frente, a cabine de imprensa lá no ginásio do Clube Português, onde ficam os bancos de reservas. Do outro lado ficou a torcida do Sport, do lado de cá ficou a torcida do Português, do lado da piscina. Fui pro estádio, confesso que ainda tenso, mas confiante no trabalho do que eles iam fazer por lá. E a arbitragem do Leandro confirmada. Altíssimo risco para ele, mas era um árbitro internacional, um árbitro experiente, o melhor que a gente teve nos últimos anos. E aí, fui no carro da Rádio Patrulha pro Estádio dos Aflitos, porque eu estava em cima da hora, o trânsito grande. Entra aí, Léo, a gente deixa lá. Eu entrei numa guarnição da Rádio Patrulha, no Camburão, lá atrás. Quando desci os aflitos, pegaram o Léo, descobriram tudo, fizeram uma gozação comigo. Eu desci e eles voltaram para o ginásio. Moral da história, final do jogo. O Sport ganhou do Português por 5-2. E foi campeão pernambucano dentro do ginásio do Clube Português. E nada, absolutamente nada pôde ser dito com relação à impecável arbitragem de Leandro Agra e ao jogo com extrema segurança que aconteceu no ginásio do Clube Português. Nos dias de hoje, não tem competência para colocar policiamento ou seguranças particulares no portão, onde fica a torcida marginal do Sport, não tinha ninguém. E estão propondo tirar o jogo do Náutico contra o Grêmio para que haja segurança para os torcedores. Não é assim que se faz. O mal não pode vencer o bem. Os caras teriam que ficar comportados no ginásio e ficaram. Vai uma mensagem para todas as autoridades que cuidam da segurança nos estádios de futebol de Pernambuco. Não dá para o bem vencer o mal, não. Não temos competência para isso.